Pai do Senhor, meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Abra sua Bíblia em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 16. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16. Aleluia. Todos acharam, amém? Vamos fazer a leitura. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Ansincrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdo, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, e com suas palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos orar. Deixe sua Bíblia aberta aí. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar pelo privilégio, Senhor, que tu nos dá de estarmos aqui nessa noite, Senhor, para que na próxima hora que vamos ter aqui, tu tenha, Senhor, a liberdade de manifestar a tua graça, de falar conosco, de derramar a tua bênção sobre as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos, não aquilo que queremos ouvir. O nosso coração está aberto, receptivo, e que a gente saia daqui, Senhor, edificado pela tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É importante dizer que a gente citou aqui muitos nomes, né? Inclusive, para quem tem expectativa de ter mais filhos, tem muitos nomes bonitos aqui, como vocês puderam observar. Eu fiz questão de fazer essa leitura. Normalmente não faço leitura extensa, vocês me conhecem. Normalmente eu gosto de pegar um versículo ou dois no máximo e depois a gente discorrer o texto. Mas esse texto é um texto especial, porque se trata de uma igreja muito especial. A igreja de Roma, para quem Paulo escreveu a carta aos Romanos, era uma igreja muito sadia. Talvez a única igreja tão especial como essa na Bíblia citada seja a igreja de Éfeso. Não sei se tem outra nesse nível. Era uma igreja saudável. Assim, a primeira coisa que eu percebo é que a gente leu 20 versículos, 13 versículos começam com a palavra saudai. Então a gente já percebe algumas características bem fáceis de ser compreendidas. A primeira delas, havia uma profunda comunhão entre os irmãos. Saudai, saudai,
que a gente poderia traduzir aqui por cumprimentar e abraçar, enfim, a tal ponto que ele vai crescendo isso a ponto de dizer, olha, beijem-se, né? O beijo no rosto, o beijo de carinho, o beijo de cumplicidade, o beijo de amizade profunda e o beijo do respeito, né? Em consideração, né? Só nesse capítulo, outra coisa interessante, só nesse capítulo 27 nomes são citados. Então é importante a gente perceber o seguinte: para Paulo, pessoas era mais importante do que coisas, né? Isso é muito importante. Ele não disse aqui, ó, nós vamos comprar, irmãos, Deus abençoe, ore por nós, porque nós vamos comprar uma carreta para fazer evangelismo na Grécia. Ele não disse, olha, nós vamos aqui comprar uma estrutura para gente, uma tenda para a gente sair e viajar por aí. Não, ele preferiu não falar de projetos. Ele preferiu citar nome de pessoas. Então esse é um outro exemplo muito claro para nós. Pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Já disse isso aqui 1 milhão de vezes e posso repetir. No leito de enfermidade sua, você nunca vai pedir para dar um beijinho na chave do carro, para dar um cheirinho na escritura da casa. Você vai querer pessoas perto de você. Então, pessoas são mais importantes do que coisas. Paulo deixa isso muito claro aí. Era uma igreja absolutamente bem sucedida. Eu gostaria de congregar nessa igreja. Aliás, eu sou suspeito de falar porque eu amo a igreja de Cristo. Eu amo. A igreja de Cristo, o congregar fez de mim quem eu sou, né? Foi congregando que eu conheci minha esposa. Foi congregando que eu conheci a Cristo e me batizei. Foi congregando que eu apresentei os meus filhos ao Senhor. Enfim, o congregar me proporcionou ser o que eu sou hoje. Então, eu sou meio, né, suspeito para falar isso, né? Mas também fui magoado congregando. Mas também me decepcionei congregando. Mas eu olho para trás e percebo que o ser magoado, ou os momentos que me magoei, ou os momentos que me decepcionei, tem muito mais a ver com a forma como eu fui para a igreja do que a forma como a própria igreja me recebeu. Porque o ser magoado e o ser decepcionado depende muito mais daquilo que somos em Cristo do que aquilo que as pessoas falam para nós. A gente precisa ter esse entendimento. Então muitas pessoas saem da igreja, desse ambiente de congregação, de congregar, saem da igreja por causa das pessoas. Saem da igreja porque se decepcionam com pessoas. Mas essas mesmas pessoas que saem da igreja por causa das pessoas, não saem dos seus trabalhos por causa das pessoas. Não saem dos seus trabalhos porque se decepcionam com pessoas. Por que saem da igreja então? Qual é o nível de compromisso que temos? Então, a gente já começa a entender que essa igreja é uma igreja muito sadia na Bíblia. A gente também percebe, na igreja de Roma, em qualquer outra igreja, que não existia, nunca vai existir aqui na terra a igreja perfeita. Eu vou provar isso para vocês com a igreja de Jesus. Jesus chegou e disse, bom, vou montar a primeira igreja e vai ser com 12 pessoas. Um deles era Judas. Então por que na igreja de Jesus ele escolheu os 12 e um deles era Judas? Isso já é um sinal claro para nós de que aqui na terra não existe igreja perfeita. Ele que disse que sempre terá o joio no meio do trigo. É sempre ele que disse. Ele nunca disse que nós conseguiremos na terra separar o joio do trigo. Nunca disse isso. Ele diz, a separação ocorrerá na colheita, no arrebatamento. Aí haverá separação, mas aqui não. Então a gente coloca na nossa cabeça um entendimento de igreja perfeita e nos decepcionamos com aquilo que nós mesmos criamos, não com aquilo que a igreja realmente é e que Cristo conhece. Então a gente se decepciona muitas vezes com aquilo que a gente criou na nossa mente como aquilo que tem que ser igreja, e aí nos decepcionamos. Agora, quando eu olho, né, a gente percebe aqui então, nesse texto que eu li, para quem chegou um pouquinho atrasado, eu estou lá em Romanos, capítulo 16, e vou ficar nos versículos de 1 a 20. Né? Podemos então, como igreja, né, caminharmos para aquilo que Deus espera de nós. Né? E aí, olhando para a igreja aqui dos Romanos, nesses versículos que eu citei aí, tantos nomes, e que talvez você não tenha percebido nada diferente, mas Deus me fez perceber algumas características aqui de uma igreja sadia, né? Então, se fosse para colocar
um título aqui nessa palavra dessa noite, eu colocaria assim: as marcas da igreja sadia, ou as características da igreja sadia. Tá? Por quê? Porque nesse texto a gente aprende algumas coisas. O que são elas? Nomes e características de pessoas que congregavam numa igreja sadia, e só porque essas pessoas congregavam lá, a igreja que elas congregavam se tornaram sadias. Porque o sadio aqui não é essa estrutura, o sadio somos nós, né? A igreja aqui não é essas quatro paredes, a igreja é eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então a gente aprende algumas características com as pessoas desse texto, que demonstram e que revelam as características então de uma igreja sadia. Você precisa entender o seguinte: se você for um crente sadio, você refletirá essa saúde espiritual na igreja que você congrega. Dá para entender isso ou não? Se você for um crente doente, você vai refletir essa enfermidade espiritual na igreja que você congrega. Então, a igreja, ela é aquilo que eu falei na semana passada. A gente tem que deixar de ser parte do problema para resolvermos o problema. E aí então nos tornamos sadios espiritualmente falando. Então a primeira coisa, a primeira característica, eu anotei algumas para a gente compartilhar aqui nesta noite, é que a igreja sadia, ela é antes de mais nada uma igreja aberta e generosa. Então vamos aí ao texto, vocês estão com o texto na mão. O versículo 1 e 2 de Romanos 16 diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Agora olha o 2: para que a recebais no Senhor, como convém os santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muito, como também a mim mesmo. Existem duas palavras-chave aqui. A primeira, recebam ela no Senhor. E segundo, ajudem ela. A igreja sadia, antes de mais nada, ela é uma igreja anfitriã. Ela recebe bem. Primeiro ela recebe, depois ela ajuda, até porque não tem como ser ao contrário, né? A igreja saudável, a igreja sadia, ela está sempre de braços abertos. Então as pessoas têm que vir à igreja, onde você faz parte, e as pessoas têm que se sentir parte da igreja, mesmo que coloquem o pé pela primeira vez aqui. Eu não sei se você já foi, eu já fui. Tem igreja que parece que a gente chega, parece que a gente é um ET, né? A gente entra, fica deslocado, ninguém fala com a gente, ninguém conversa com a gente, ninguém se aproxima da gente. Para que a igreja seja uma igreja de braços abertos, vocês já me viram eu lá na porta 1 milhão de vezes cumprimentando as pessoas, mas isso não faz da igreja uma igreja de braços abertos. Igreja de braços abertos é quando todos os crentes estão de braços abertos. Então vou dar um exemplo bem simples para saber como é que está o seu nível de comportamento. Nós tínhamos alguns visitantes aqui domingo à noite, sim ou não? Vocês cumprimentaram eles, vocês abraçaram eles, vocês deram as boas-vindas para eles, vocês saíram de onde vocês estavam no final do culto, com eles na visão de você dizer: eu não posso deixar que ele vá embora, sem que ele se sinta bem no nosso meio, sem que eu diga para ele que ele é importante. Quem fez isso? Se isso é inimaginável na sua mente, então você não é receptivo. Por quê? Porque a gente gosta de transferir a responsabilidade. Não, quem tem que fazer isso é o pastor. Não, quem tem que fazer isso é a diaconia que recebe na porta. Então a gente corre atrás de nós mesmos, ok? Se eu não cumprimentar o Rodrigo domingo à noite, o Rodrigo não vai ficar magoado comigo. Por quê? Porque ele me conhece, nós temos convivência, somos amigos, congregamos na mesma igreja. Mas eu cumprimentar uma pessoa que está vindo pela primeira vez pode fazer toda a diferença na vida daquela pessoa, a ponto dela decidir congregar aqui só por causa daquele abraço. Quem entendeu isso? Então, a igreja saudável, ela é receptiva. As pessoas têm que se sentir amadas e bem recebidas. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu quero que você preste muita atenção, porque a palavra dessa noite é muito prática para aquilo que somos como igreja. Primeira coisa que você tem que entender é que você ganha a primeira pessoa para você, para depois ganhar ela para Cristo. É bem por aí. Você precisa entender que a primeira Bíblia que a pessoa vai ler não é o livro, é você. A primeira Bíblia que a pessoa vai ler, eu disse isso ontem na escola teológica,
A primeira Bíblia que a pessoa vai ler na vida é a sua vida. Antes dela pegar um exemplar da Bíblia Sagrada, do livro aí, desses que são impressos, ela vai querer ver. A primeira experiência que ela vai ter com Jesus não será diretamente com Jesus, mas será com Jesus através da vida de alguém. Está dando para perceber isso? Então, quando você está abraçando alguém, é o primeiro contato que essa pessoa está tendo com quem? Com Cristo, através da sua vida, que habita em você. Quem está entendendo isso, diga amém. Você tem que entender isso. Então, a igreja tem que conspirar a favor dos outros. Sabe o que é conspirar? Premeditar mesmo. Premeditar. Eu vi aquela pessoa e aquela pessoa, eu vou armar um plano para abraçá-la no final do culto. Vou armar um plano para abraçá-la. Então, o culto termina, o Júnior vem falar comigo, eu digo, só um minutinho, Júnior. Só um minutinho, até colocar em prática o plano que eu já arquitetei. Que é do quê? Abraçar. Fazer a pessoa se sentir bem. Se a pessoa veio é porque ela precisa de um abraço. Ao fazer uma pessoa se sentir bem, você está fazendo uma pessoa que Jesus ama e que foi conduzida pelo Espírito Santo a esta casa se sentir bem. O Senhor te recompensará e então você pode dizer que é uma igreja sadia. Primeira coisa, a igreja sadia, ela é aberta e generosa. Segunda coisa, igreja sadia, ela produz um amor sacrificial. É mais do que isso que eu disse. Vamos para o texto, versículos 3 e 4. Sempre em Romanos 16. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que eu não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Sabe o que Paulo está escrevendo? Priscila e Áquila, eles colocaram a cabeça deles a prêmio, por minha causa, para que eu expandisse o reino de Deus. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você preferir morrer do que perder o irmão? Dá para entender isso? Não. Aí é muito mais pesado do que o primeiro ponto, né? Porque qual é a arma, ou qual é o combustível do meio cristão de um modo geral? É o amor? Não, é a fofoca. O que é a fofoca? O que é a murmuração? É não arrancar a própria cabeça para defender, é arrancar a cabeça do próximo. É isso que a murmuração faz, né? Então, hoje, se a gente falar bem de uma pessoa, se eu começar a falar bem de uma pessoa, é capaz de eu ser repreendido. Olha, você está falando muito bem. Cuidado, hein? Isso aí pode ser idolatria, você está idolatrando essa pessoa. Mas se eu falar mal, ninguém me repreende. Por quê? Porque a cultura é falar mal. Então, falar bem não pode, porque senão eu não posso dizer que eu gosto muito de uma pessoa, que eu admiro uma pessoa, que eu amo uma pessoa, que essa pessoa é importante na minha vida. Isso eu não posso porque é idolatria. Mas falar mal não tem problema. Por que não tem problema? Cultura. Então nós vivemos na cultura da murmuração, a cultura da fofoca, né? Então, amamos muito, até amamos muito, mas não expressamos. A gente não expressa, a gente não agradece. Amamos, mas nunca damos uma palavra de amor. Quantas pessoas existem na sua vida que você ama? Quero que você pense rapidinho, pelo menos uma ou duas ou três aí. Pensaram? Vocês disseram para essa pessoa hoje, eu amo você? Vocês disseram? Amamos, mas nunca damos uma palavra de amor. Temos vergonha de amar. Dá para acreditar nisso? Que cultura, né? Que coisa triste. Temos medo de dizer que amamos e sermos chamados de puxa-saco. Ai. Por isso a gente não fala. Então nós somos a geração que tem a pedra na mão. Qual é a pedra na mão hoje? Quem sabe o que é a pedra que aqueles hipócritas e fariseus se juntaram do chão para apedrejar? Quem sabe o que é a pedra hoje? Ó, a pedra na mão. Essa é a pedra na mão. Nós juntamos a pedra e daqui a gente atira a pedra para todos os lados.
através das redes sociais, a gente esbraveja ódio para todos os lados. Nós somos críticos. Há quem diga, um pensador que eu considero muito, uma vez disse que as redes sociais deram voz para os idiotas. Eu até acredito, né? Porque antes, idiota sempre existiu, mas ninguém dava ouvido para eles. A rede social deu voz para eles. Então o que a gente vê é um nível de idiotice cristã, de mágoa, de rancor cristão, sendo atirado nas redes sociais como nunca antes existiu. Aliás, sempre existiu, mas ficava no coração. Agora estão jogando para fora, né? Então, uma igreja saudável ama. Uma igreja saudável ama. Nós fazemos parte dela e nos sentimos como participantes dessa igreja. Amém? Se não conseguimos cortar, olha só, porque Paulo está dizendo aqui que Áquila e Priscila colocaram a sua cabeça a prêmio. Podem cortar a minha cabeça, mas não arranque a cabeça dele, porque ele tem que expandir o reino de Deus. Mas se a gente não consegue cortar uma pessoa que vem fofocar para você, se você não consegue cortar a fofoca, se você não é capaz de cortar a murmuração, como que você vai cortar a própria cabeça? Por amor ao evangelho? Se você não é capaz de cortar o mínimo, como você vai cortar o máximo? Se você não é capaz de cortar uma bobagem, como que você vai conseguir cortar aquilo que realmente importa? Está dando para entender? Igreja sadia tem amor sacrificial. Amém? Aí nós temos essa capacidade de dizer, não, eu não corto porque eu não quero perder a amizade. Meu irmão, perca a amizade, mas não perca a salvação. Vale melhor perder a amizade. Uma igreja sadia, ela tem uma visão ampla. Vamos para o texto. E a gente vai perceber duas expressões no final dos versículos 4 e 16. No final do 4 diz, todas as igrejas dos gentios. No final do 16, as igrejas de Cristo vos saúdam. Igreja de Cristo não é uma denominação. A Assembleia de Deus Restauração, esse nome não é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo somos nós que congregamos aqui. Igreja de Cristo não está vinculada a uma placa. Igreja de Cristo não está vinculada a uma instituição. Igreja de Cristo é espiritual. De todos os povos, línguas, tribos e nações. Não é uma placa, mas é algo muito maior do que isso. Então nós gastamos horas, preste bem atenção, nós gastamos horas falando de homens e de igrejas que nós não gostamos, mas não gastamos 10 minutos para falar de Jesus para as pessoas. Então, horas, dias, a conversa é falar mal de igrejas e de pastores, de outras denominações, como se denominação fosse uma guerra. Denominação não pode ser guerra. E você também não pode pensar que Cristo está somente aqui. Ah, meu irmão, Jesus, ele está salvando nesse momento milhares e milhares de pessoas, em todas as circunstâncias, em todos os lugares desse planeta, porque ele morreu para isso. A obra dele é muito maior do que os nossos olhos podem alcançar, tá? Então, Deus habita, né? É isso que você sempre vai ter que entender, que Deus habita em templos humanos, e que Deus age através da sua multiforme graça, ou seja, várias formas de revelar uma mesma graça. Jesus não é limitado à nossa liturgia, Jesus não é limitado ao nosso jeito de ser. Jesus é muito maior do que isso, e a graça do Senhor é muito maior do que isso. Isso é tão verdade que ele diz, as igrejas dos gentios, as igrejas de Cristo, no plural, igrejas, não é uma. Então, deixa eu te dar um conselho, se você não senta com o drogado para pregar para ele, se você não vai na madrugada pregar para a prostituta, então tome muito cuidado para você não estar criticando a igreja que faz, só porque lá tem algumas coisas que você não gosta, só porque não passou no seu crivo religioso. Tome muito cuidado com isso,
Porque normalmente quem senta para criticar é aquele que não faz. Normalmente quem senta para falar é aquele que não está fazendo nada. Aliás, está criticando, murmurando e caminhando para o inferno. Então muito cuidado com isso, porque igreja sadia é a igreja que tem visão ampla. É uma igreja que não olha só para o próprio umbigo, mas olha para o mundo que Deus amou, e foi por esse mundo que Ele enviou o seu Filho amado para morrer. Amém? Igreja sadia é a igreja que tem história, tem passado. Olha que coisa linda. Vamos para o texto? Vamos para o 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Observe agora. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Sabe quem que era Epeneto? O primeiro cara que tinha aceitado Jesus em Acaia. Ele era o primeiro cara. E Paulo faz questão de citar o pioneiro. Paulo faz questão de citar quem foi o cara que começou, que se rendeu a Jesus. Isso é fantástico. Por quê? Porque igreja sadia valoriza a sua história, tá? Pessoas que deixaram o seu legado, essas pessoas têm que ser valorizadas. Deixa eu te falar aqui, de fazer uma pergunta. Qual é a tua história? Qual é a tua história? A tua história determina quem você é hoje. Dá para entender isso? Não? Então qual é a tua história com Cristo? Qual é a tua história na vida social? Essa história sua vai determinar quem você é hoje. A tua história explica quem você é hoje. Pastor, então a minha história é uma história nada legal, e hoje eu sou o resultado dessa história? Sim. E o que vai ser de mim? Você pode até não estar conseguindo mudar o presente, mas você pode começar hoje a escrever uma nova história para que o seu futuro seja diferente. Dá para entender isso? Então nós somos o resultado da própria história, né? Quer mudar o seu futuro? Escreva uma nova história hoje. Então nós não temos, outra coisa para falar com relação a isso, nós não temos o direito de apagar a história de uma pessoa porque essa pessoa falhou uma única vez, porque a gente é implacável. A pessoa pode ter feito uma história linda, mas é um ser humano, falhou, e para nós agora não presta mais, né? Por quê? Porque nós somos implacáveis. Nós muitas vezes nos parecemos mais com Satanás do que com Jesus. Olha o versículo 7 aí, ainda dentro desse assunto. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. O que é antes de mim em Cristo? Paulo está dizendo, esses caras aceitaram Jesus antes de mim. Dá um abraço neles. A história deles me alcançou, eles aceitaram Jesus. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você está aqui hoje, é porque alguém entrou na sua história. É verdade ou não é? Alguém te convidou, alguém orou por você, de modo que hoje você está aqui. Então essa pessoa contribuiu para a sua história. Você já agradeceu ela por isso? Você já deu um abraço apertado nela por isso? As pessoas têm histórias, e as pessoas têm que ser valorizadas pelas histórias que construíram. Quem está entendendo? O pastor Geraldo está sentado ali, eu olhei para ele e lembrei a história do pastor Geraldo com essa construção aqui. Hoje vocês olham o pastor Geraldo, quem não conhece, o pastor Geraldo dá um tchauzinho para mim, pastor Geraldo. Quem não conhece está ali. A história dessa construção, mais ou menos ali onde está a Cláudia. Tinha uma corda, um andaime aí, ele puxou mais ou menos uns 700 baldes de concreto num único dia para cima, para a gente encher aquela coluna lá de cima. Por quê? Porque na época ele tinha saúde, ele dormiu dentro dessa construção anos e anos e anos, não sei nem quantos anos foram, muitos anos, dentro da casinha, a irmã de Nalva sabe. Bom, enfim, é uma história, é uma história, é uma história, ele tem uma história. E hoje a gente, olha só que coisa maravilhosa, a gente é alcançado pela boa história dele. É disso que eu estou falando. A tua história faz bem para as pessoas?
A tua história alcança pessoas? Igreja Sadia tem história. Essa igreja tem história. E você tem história? Qual é a tua história? Se você olha para trás e diz, a minha história é uma história de vergonha, o Senhor está aqui nessa noite para dizer, vamos escrever uma nova história, eu quero te ajudar a escrevê-la dessa vez. Porque lá na frente, o futuro, você vai usufruir dessa nova história que nós vamos escrever. Mas Jesus, e o resto tudo? O resto tudo eu passo uma borracha. Vamos escrever uma nova história, né? Então, Igreja Sadia tem história. Igreja Sadia, gente, é serva. Serve. Vamos ver? Versículo 3, versículo 6 e versículo 12. No 3 tem uma expressão assim, meus cooperadores. No versículo 6 tem no meio do texto diz assim, muito trabalhou por nós. No versículo 12 você identifica duas frases, trabalharam no Senhor, muito trabalhou no Senhor. Agora olha que interessante, a conexão que é feita, muito trabalhou por nós, e no outro versículo diz, trabalhou no Senhor. Então olha só, eu trabalho para você, mas eu não trabalho sozinho, eu trabalho no Senhor, eu estou inserido no Senhor. Se eu estiver inserido no Senhor, eu consigo trabalhar para você. Se eu estiver inserido no Senhor, eu consigo servir a sua vida. Eu consigo ser relevante na sua vida. Eu consigo de alguma forma abençoar a sua vida. Por quê? Porque o que eu faço no Senhor. Então eu estou inserido no Senhor. E só então eu consigo alcançar você. Amém? Igreja Sadia não existe para si mesmo. Igreja Sadia trabalha para os outros, serve os outros. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Igreja Sadia, nossa pastor, você tirou tanta coisa. Ixi, tirei mais um monte, vamos indo aí. Igreja Sadia tem relações interpessoais. Vamos ler o texto, versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Bom, antes de mais nada, é importante falar que santo ósculo não é óculos. Senão eu vou dar meu óculos para você. Não é óculos, é ósculo. É completamente diferente. Na NVI já diz rasgado. Saudai uns aos outros com beijo santo. Dá para entender essa diferença, né? Beijo santo. Beijo santo não tem malícia. Beijo santo não tem segunda intenção. O beijo é santo. Então, o próprio Jesus reclamou disso na casa de Simão leproso. Ele diz, eu cheguei aqui, tu não me desse um beijo. Por quê? Porque o beijo é a intimidade. É a importância, é o carinho. Quem você beija? Você beija o teu filho. Você beija o teu cônjuge. Você beija as pessoas que realmente importam. Então ele está dizendo, saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Ele está dizendo que no meio da congregação tem que ter um nível de intimidade, de amor fraternal altíssimo, a ponto de eu querer te abraçar realmente, a ponto de eu querer te dar um beijo realmente. E eu não tinha esse costume. De vez em quando eu agarro um pelo pescoço e solto um beijo no rosto. Eu congreguei com um pastor, ele me pegou, me deu um abraço, me deu um beijo no rosto. Eu falei, oxe. Fiquei meio no contrapé, não estava esperando, nunca tinha acontecido isso comigo. Falei, ué. Aí depois eu abracei ele de novo, ele me deu um beijo. Lá pela 10ª vez eu também estava dando um beijo nele. Falei, te amo, meu pastor. Beijo santo. Carinho, intimidade profunda, fraternal, de profunda amizade. Você é importante para mim. É isso que ele está falando aqui. Então tem relações interpessoais. Se você vê o versículo 5, 8, 9 e o 12, todos esses versículos falam assim, amados, amados, amados. Então essa palavra amado virou o quê? Virou pronome de tratamento. Então eu chego, ô meu amado. É nada, eu nem amo. Virou um pronome de tratamento.
A palavra amado é alvo do meu amor. Então aqui, quando eles se tratavam como amados, eles estavam dizendo: você é um dos alvos do meu amor. Eu amo você, eu oro por você, eu penso em você, eu estou junto com vocês nas lutas e eu quero ir para o céu com você. Alvo do meu amor. Amém? Irmãos, esse texto é um jorrar de gentilezas. É um jorrar de amor. Todos eles se conheciam pelo nome, né? Todos eles se conheciam pelo nome. Eles queriam estar juntos o tempo todo, né? Então a igreja sadia tem esse tipo de relação interpessoal. Igreja sadia, segura agora, ela tem ênfase familiar, porque a gente entende que a família é instituição divina. Igreja com famílias fortes é uma igreja forte. Igreja com família sadia é uma igreja sadia. Ok? Então vamos ler o texto aí, o 10 e o 11. Saudai a Ápeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Olha o 11. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Além desses 2 casos que cita a família, nós temos mais 3 casos no texto que cita casais. Então citam 3 casais e fazem 2 menções à família. Então a igreja só será saudável, só será sadia se tiver família forte. As famílias têm que ser fortes. Talvez por isso a gente vai fazer agora no mês de junho um seminário de um final de semana inteiro só para casais, família. Nós vamos começar, eu não lembro o dia, 8, Edson? 8. 8, 9, 10. Então dia 8, sexta-feira, nós vamos abrir aqui, vai ser uma conferência de casais. Nós vamos abrir dia 8 para casais. No sábado, dia 9, à tarde, nós vamos falar para pais a respeito de filhos. À noite, nós vamos falar para casais de novo no sábado. No domingo de manhã, nós vamos fazer um café da manhã com a família, com os casais, e vamos subir para o templo e vamos terminar aqui o seminário, a conferência que nós vamos fazer no domingo. E à noite nós vamos fazer o culto da família, porque já é mesmo o culto da família. Então vai ser um final de semana impactante. Por quê? Porque a gente não é bobo. A gente sabe que eu posso passar dias e dias e dias, milhares de vezes pregando nesse púlpito. Se a família não estiver forte, a igreja não será forte. Se a família não for a base da igreja, não estiver sadia, a igreja não será sadia. Tá? Então, ficou pensativo aí? 8, 9, 10 de junho, ficou pensativo? Depois nos próximos Restauração em Foco, nós vamos ter os detalhes aí. Então, a igreja sadia, ela dá ênfase à família. Ela dá ênfase à família. A igreja sadia se desvia dos problemas, não de Cristo, tá? Se desvia dos problemas. Vamos ao texto aí, abre aí o versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Olha que coisa interessante, ele diz assim: notem, percebam. Querido, se existe uma pessoa que encosta em você aqui na igreja só para falar mal dos outros, não dá para notar não? Será que você não percebe não? Isso aí não está te fazendo bem? O que a Bíblia está... Não é eu que estou falando, tá? A Bíblia está falando assim, ó, na versão Tarciano Almeida e corrigida, falando assim: cai fora, dá um corte, diz, ó, esse é o teu papo? Não quero ouvir, dá licença. Eu estou em outra. Eu quero comunhão com Deus. Eu quero fortalecer a minha casa, a minha família. Eu não quero que o meu ouvido seja pinico. Dá licença. Dá licença. É o que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque se você passa a se prender a esse tipo de gente, esse tipo de gente vai tirar toda a tua alegria. É capaz de você receber uma palavra de Deus aqui no domingo à noite, você sentir a presença de Deus no domingo à noite, mas essa pessoa te pega aqui no final do culto e quando você chega no estacionamento, você está murmurando junto com essa pessoa. Então, preserve a tua comunhão com Deus, porque isso é o que tem de mais importante. Então a igreja de Roma era maravilhosa, mas tinha gente lá que só buscava dissensão,
escândalo. Só queria estremecer as bases da igreja. E Paulo está dizendo, sai fora, desvia-se deles. Finalmente, para a gente partir aqui para o finalmente, a igreja sadia é uma igreja obediente. Olha como é que vai terminar o texto, vamos lá? O 19. Quanto à vossa obediência, e ela é conhecida de... Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios do bem, mas simples do mal. Irmãos, que texto, que igreja. Ele está dizendo, quanto à vossa obediência, que ela seja conhecida de todos. Você não precisa dizer para ninguém que você é obediente. A pessoa obediente, ela é, e quando fala de obediência, eu não estou falando de obediência ao sistema, ou à instituição apenas. Estou falando de obediência a Deus. A nossa obediência ao Senhor, ela tem que ser conhecida de todos. Está dando para entender isso ou não? Então, quando a obediência é conhecida de todos, nós alcançamos o objetivo. O Senhor, então a obediência ela tem que ser conhecida de todos. E a nossa obediência ela é testada. Ela é testada. Até ontem eu estava contando para eles ali embaixo, que desde criança eu sempre falava para o meu filho, dizia para ele, olha, você não pode querer ou não aceitar o que é errado por minha causa, porque vai chegar dias em que eu não vou estar lá. Então se eu não pego isso aqui que eu não posso pegar por causa do meu pai, o dia que o meu pai não estiver, eu pego. Então desde criança eu coloco, eu trabalho, a Lu, obviamente, a nossa família, a gente trabalha essa questão de tomar as decisões quando a gente não estiver perto. E eu disse para ele, olha, vão te oferecer drogas, e eu não vou estar lá. Então a decisão vai ser sua. Vão te oferecer bebida, vão te oferecer esse tipo de coisa, e eu não vou estar lá. Então você não pode não aceitar ou querer ou não querer por minha causa. A tua decisão tem que ser tomada em Cristo. E esses dias ele foi num negócio que teve de uma amiga da escola, e ele foi, e aí durante a semana ele estava falando para mim, isso eu falei, desde quando ele era menininho, e ele foi, ele disse para mim essa semana, ele disse, pai, semana passada, não sei, ele disse, pai, aconteceu. Eu falei, o quê? Lá onde eu estava. Falei, o que aconteceu? Aquilo que você falou. Eu falei, o que eu falei? Me ofereceram tudo, porém, eu neguei. E eu saí de lá de cabeça erguida, e no dia seguinte, eu fui tomar Santa Ceia na igreja. Aí, se eu tivesse asa, eu tinha voado. Tinha batido para voar. É disso que eu estou falando, gente. A obediência, ela não é revelada só dentro de um ambiente onde as pessoas nos veem. Você sabe por quê? Porque se a minha obediência for vinculada à presença dos crentes, então aqui eu sou obediente a Deus, porque vocês são crentes. Mas lá fora, onde não tem crente, então eu não tenho compromisso, porque a minha obediência não pode ser firmada em você, mas em Jesus. Ele diz que a vossa obediência seja conhecida de todos. Quem é todos? É a igreja? Não, é os de dentro e os de fora. Então lá fora as pessoas têm que perceber a minha obediência a esse Deus maravilhoso que eu sirvo, que eu amo, e eu faço por Ele, para Ele. Eu vivo nele, eu estou inserido nele. Então eu não posso ter o linguajar de crente aqui e um linguajar lá fora do povo do seu trabalho. Você não pode usar 2 pesos, 2 medidas. A mesma coisa que acontece aqui é a coisa que acontece lá. Aqui passa uma irmã, você não pode olhar, mas na rua você quase quebra o pescoço. Então, qual é o compromisso? Não, é que na igreja os crentes vão ver, aí vai ficar feio para mim, mas na rua não dá nada. O nosso compromisso não pode ser vinculado a pessoas, a nossa obediência não pode ser vinculada ao pastor da igreja, não pode ser vinculada aos membros da igreja. A nossa obediência tem que ser absolutamente vinculada em Deus, porque Deus está em todos os lugares. E ele diz assim, seja sábio no bem. Ele está dizendo assim, seja inteligente para fazer o bem,
mas seja, como ele colocou aqui na reta final, ele diz, mas seja simples no que diz respeito ao mal. Sai fora do mal, mas seja profundo no bem. E aí ele dá uma palavra de esperança final, e ele vai dizer, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos seus pés. Ele está dizendo, toda tribulação, todas as lutas, vale a pena. Sejam igreja sadia, porque muito em breve vocês verão Satanás sendo esmagado debaixo dos pés de Jesus. E ele termina finalmente dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Assim seja. Amém, amém e amém. A gente tem que ser igreja sadia. Eu quero que você se coloque de pé, nós vamos fazer uma oração. Quero que você curve a sua cabeça aí. E vamos orar. Amado Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Quero te louvar, Senhor, por fazer parte desta congregação. Que a gente consiga, Senhor, ser uma igreja receptiva, aberta, generosa. Que a gente possa, Senhor, expressar todo o nosso amor sacrificial. Que a nossa visão, Senhor, saia do nosso umbigo e alcance, Senhor, o mundo que está perecendo. Que a gente possa realmente, Senhor, construir uma história sadia na Tua presença. Que nós possamos Te servir, Senhor, sermos servos, primeiro de Ti e uns dos outros. Senhor, que a gente possa ter relações interpessoais de profunda amizade, carinho e respeito, a ponto de nos amarmos profundamente. Senhor, que a nossa família seja, Senhor, sempre colocado, Senhor, num lugar de absoluto destaque no nosso coração, porque a gente sabe que igreja sadia é fruto de família sadia. Senhor, que a gente possa ter o discernimento, a maturidade, o entendimento, para nos desviarmos, Senhor, de todos aqueles, Pai, que falam contra a Tua obra, que murmuram, que fofocam, nos guarda disso. Senhor, que finalmente a gente possa ser obediente a Ti, não somente aqui, mas onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, a gente seja conhecido pela obediência que temos a Ti. Eu quero Te agradecer e quero Te louvar, Senhor, por esta família aqui nessa noite, porque Tu és exaltado e adorado, e que essa palavra, Senhor, queime no nosso coração essa semana, e que a gente faça diferente, Senhor, do que temos feito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar e Te agradecer por tudo, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Restauração 2018, o ano do crescimento.